Olá, bem-vindos a mais um Easy Talks. Hoje a gente vai falar sobre React Native com hooks e como eles podem deixar o seu código até 90% mais limpo. E quem sou eu? Bom, meu nome é Michael Michel Palma, eu sou programador pleno, técnico em informática pelo CTI e atualmente eu estou cursando BCC pela Unesp. Além disso, eu sou desenvolvedor e gerente de Open Source aqui na Easy Devs e o melhor jogador de LoLzinho da empresa. O que tem para hoje no Easy Talks? Bom, eu vou falar o que são hooks, por que hooks e como usar os hooks. Eu vou falar sobre os principais deles, que são o useState, o useEffect, o useCallback e o useMemo. E eu vou falar também sobre os outros da API do React e como criar os seus próprios hooks. Bom, mas o que são hooks? Eu não estou falando desse, mas sim de funções que permitem você ligar-se aos recursos do state e ciclo de vida do React a partir de componentes funcionais. Hooks não funcionam dentro de classes. Na verdade, eles permitem que você utilize React sem as classes. Quem já desenvolve com React deve estar se perguntando como que isso é possível, e não usar classes parece um sonho, mas componentes funcionais normalmente não possuem estado e nem ciclo de vida. Faz 4 meses que eu gravei um vídeo para o Easy Talks também, falando sobre a importância da componentização no React Native. Nele eu apresentei as classes Component e Pure Component e também falei sobre os componentes funcionais. Foi um vídeo inteiro de 23 minutos dando dicas de como estruturar os componentes e a complexidade disso. Com os hooks, essa complexidade some. Todos os seus componentes podem ser funções. Isso significa que o vídeo pode ser apagado do canal? Bom, na verdade com ele fica ainda mais fácil de entender a motivação dos hooks. Então vai lá, assiste esse vídeo que o link está na descrição e eu te espero. Já assistiu? Bom, agora você já sabe como componentizar sem os hooks. Então por que utilizar hooks? Esse conceito foi apresentado pela primeira vez na DevConf de 2018 por Dan Abramov. Com eles, a reutilizar a lógica ficou ainda mais fácil. Os componentes ficam mais simples e você pode dizer adeus às classes. E como usar os hooks? Até agora eu falei das vantagens, mas ainda não vimos nenhum código. Então bora para o exemplo. Na tela tem um exemplo bem simples de um aplicativo com texto que troca de título para outro título. Não é nem um pouco criativo, eu sei, mas é objetivo. O código para gerar esse simples app consiste em uma classe que o construtor inicializa o state com a própria initial state, faz um bind da função changeTitle para que não tenha problema com o this. E aí também a gente tem a função changeTitle, que troca o estado para atualizar o título do título que veio pelas props para o título, outro título. E é bem simples, mas dá para ficar ainda melhor. Bom, primeiro vamos transformar esse componente em um componente funcional. Para isso, como eu mostrei no vídeo do Easy Talks anterior, a gente troca a classe por um componente funcional, mas ainda a gente não sabe como fazer a função changeTitle, porque ela mexe com estado. E componentes funcionais, eles são stateless, eles não têm estado. Bom, se a gente buildar o app novamente, a gente tem praticamente a mesma saída, só que agora o botão trocar de título não faz o que ele deveria fazer, a única função dele, que é trocar de título. E para isso a gente precisa de um estado dentro do componente funcional, mas a gente não sabe como fazer isso. Se a gente quer usar o estado, o que a gente deve fazer? Bom, então a gente usa o estado, só que em inglês, então we use state. É um pouco simples e óbvio, mas vamos ver na prática. O useState, ele é um hook que recebe um único parâmetro, que é o estado inicial. Ele retorna um array que a gente pode desestruturar com o destruct do S6 em estado e uma função para alterar esse estado. Ao contrário de uma classe que só existe um estado e que esse estado é sempre um objeto,
o useState ele pode ser usado várias vezes num componente funcional para ter vários estados diferentes e de qualquer tipo, string, array, number ou até mesmo um objeto. Bom, então voltando lá para o código, basta importar o useState do próprio React, passar o initial title como parâmetro, porque ele vai ser o estado inicial, e a gente já pode alterar o estado dentro da função changeTitle com a função setTitle que a gente pegou lá do useState. Com isso, o nosso aplicativo volta a funcionar do jeito que era antes, só que agora o código é bem mais simples e limpo. Com isso, o componente que já era simples ficou ainda mais simples com o hook useState. Vamos dar uma complicada agora. Vamos considerar que o texto deve ser trocado automaticamente a cada 1 segundo, alternando entre o título que foi passado pela prop e o outro título, a string e outro título mesmo. Uma maneira de fazer isso com as classes é utilizando o setInterval. Assim que o componente terminar de montar, a gente seta o intervalo, então a gente dá this.interval é igual a setInterval, a gente passa ali dentro a função changeTitle e a quantidade de tempo em milissegundos que essa função deve ser chamada, no caso 1000 milissegundos ou 1 segundo. A gente também precisa adicionar o método componentWillUnmount para que quando o componente seja desmontado, a gente limpe esse intervalo e não aconteça nenhum vazamento de memória. A outra alteração que foi feita do código anterior para esse é a remoção do botão que já não tem mais função. Bom, o setInterval, assim como a chamada de uma API, por exemplo, é chamada de efeito colateral de um componente. Em React, com classes, a gente trata os efeitos colaterais nos lifecycles, mas e se a gente quer usar esse efeito em um componente funcional? Bom, assim como para usar um estado, para usar um efeito, a gente usa o efeito, mas em inglês, então a gente use effect. Bom, useEffect é um hook que ele recebe 2 parâmetros agora. O primeiro é uma função que aplica o efeito colateral que a gente quer e ela pode ou não retornar uma outra função que limpa esse efeito colateral. A gente vai entender o que é essa subscription, esse subscribe e unsubscribe no exemplo. O segundo parâmetro que a gente pode ou não passar é um array de inputs, que esses inputs eles são as condições para que esse efeito seja aplicado novamente. Se algum input, se algum valor, se alguma referência dentro desse array de inputs mudar, o efeito ele é executado novamente. E aí como fica isso naquele nosso código, né? A gente tem que importar o useEffect lá da biblioteca do React e o primeiro parâmetro que a gente vai passar para ele vai ser um timeout de 1 segundo que chama a função changeTitle. E depois a gente retorna também uma função que ela chama o clearTimeout para limpar esse timeout e não correr o vazamento de memória. E por que dessa vez a gente está usando timeout e não setInterval? Bom, por causa do nosso segundo parâmetro, que é o title. Esse array de inputs ele diz que toda vez que a referência de title mudar, o efeito ele tem que ser ativado novamente. Assim, toda vez que title mudar de referência, o efeito vai ser chamado novamente e na prática o componente é montado, é setado o title pela primeira vez com o useState e assim o efeito ele é chamado. 1 segundo depois, o efeito ativa a função changeTitle que muda o título, o title muda de referência e o efeito é chamado novamente. 1 segundo depois, a função changeTitle é chamada e o title muda novamente e assim por diante num ciclo, mudando de título para outro título. Com isso, a gente tem o aplicativo, ele volta a funcionar novamente do jeito que estava antes. Mas dá para melhorar? O fato do componente passar por todo o código toda vez que é renderizado, o fato do componente funcional passar por todo o código toda vez que é renderizado,
gera um reprocessamento da função changeTitle. Toda vez que o componente vai ser renderizado, changeTitle é criada uma nova função e mesmo que idêntica à renderização anterior. Isso pode dar um processamento a mais que não precisaria ser feito. Os hooks eles também servem para otimizar o seu código. E é aí que entra a função useCallback. UseCallback é um hook que recebe dois parâmetros, uma função e o array de inputs. O primeiro vai ser uma função que vai ser otimizada. E os inputs, assim como os effects, servem para dizer quando o useCallback deve gerar uma função nova. Com isso, a gente tem devolvido uma função memorizada. Ou seja, o useCallback ele salva a função fn toda vez que os inputs mudam de referência. Assim, a gente meio que faz um cache de funções. E como que isso fica no código? A gente importa o useCallback do React, aplicando naquele exemplo nosso, ele fica desse jeito. Agora, changeTitle ele só vai ser refeito quando a variável initialTitle ou title mudar de referência. E a gente muda também o useEffect para que, ao invés de ele ficar assistindo a variável title, ele assista a própria função changeTitle. Na prática, é como se o useEffect estivesse olhando initialTitle e title ao mesmo tempo, assim como a função changeTitle. Outro hook interessante que faz função de otimização, assim como o useCallback, é o useMemo. Só que o useMemo, ao invés dele otimizar uma função, ele otimiza dado. Eu vou citar ele, eu estou citando ele porque ele é muito útil e deve ser sempre utilizado nos componentes, mas eu não vou exemplificar porque eu acho que com o que já foi passado até agora, vocês já conseguem colocar em prática. Então fica aí a referência. Também existem outros hooks da API do React, como useRef, useImperative-Handle, useLayout e useDebugValue. O useRef ele funciona como a ref de uma própria classe e tanto ele como os outros eu não vou passar um detalhamento, porque senão ia ficar um vídeo muito grande e também eles são para casos específicos que fazer um exemplo didático ficaria um pouco difícil, mas fica aí a referência, dá uma olhada na documentação do React que já ajuda pra caramba. Bom, e esses são todos os hooks existentes? Para finalizar, dá para dizer que não, eles são todos os hooks existentes prontos da biblioteca do React, mas eles não são todos que podem existir, porque você pode criar os seus próprios hooks. Criar um hook customizado é muito fácil. Vamos dizer que lá no nosso exemplo, a lógica de ficar trocando entre um título e outro título, ela vai ser reutilizada com outro tipo de front-end, vai ser utilizada com outro tipo de layout. Então a gente quer tirar do componente para que ele não fique dependente e que não aconteça uma duplicação de código desnecessário. Para criar um hook, a gente tira todo o código, toda a lógica de negócio para um outro arquivo. Esse arquivo ele vai exportar uma função que recebe as variáveis os argumentos que forem necessários para processar dentro do hook e retorna só o que for necessário. Assim, no nosso exemplo, o front a parte visual, ela só precisa enviar o initial title e receber o title de volta. Ela não precisa saber o que acontece ali dentro do hook e também fica mais simples de ver o visual e dá para reutilizar isso em outros lugares. Incrível, não é? Bom, agora você já sabe todo o poder dos hooks e tudo que eles podem fazer. Bora botar em prática? Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por hoje é só, mas se você tiver alguma dúvida, posta nos comentários que eu vou responder. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. E também
segue lá a gente nas redes sociais, que tem muito conteúdo novo sempre que vai ser postado por lá. Obrigado.